E vamos falar do Santos, que neste domingo vai até a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Lembrando que o Santos vem de um empate contra o Ceará, uma derrota contra o Grêmio e um empate contra o CRB. É a campanha do treinador Kleber Xavier ali no Santos. E o Dorival Júnior, que vem também de derrota no Campeonato Brasileiro, já que perderam a última partida para o Mirassol. É o jogo da reabilitação. Quem será? Quem vai vencer? Quem vai poder voltar a contar com as vitórias dentro do Campeonato Brasileiro? Tomara que seja o Santos, porque já está na hora do Santos voltar a vencer e dar um pouco de alegria para os seus torcedores. Porque, meu Deus do céu, já não aguentamos mais ver o Santos não vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, ó, às vezes tem notícias boas, a gente não sabe nem até quando que é bom, porque, como se diz, a seleção brasileira que já não encanta mais ninguém, vamos dizer assim, vai vir agora o italiano lá. Mas mandaram o presidente, mandaram o presidente da CBF embora, agora parece que vai ter uma nova eleição. Que coisa! O cara foi lá, deu um trabalho danado para contratar o treinador. A hora que contratou, tiraram o pão de açúcar da boca do cara e o cara não vai poder comandar. Meu Deus do céu, como que a CBF às vezes é brincadeira dentro do futebol brasileiro? Eita, é louco. Não dá para você entender certas coisas. Mas, ó, o David Washington e o JP Sherman, eles foram convocados pelo Felipe, pelo Ramon, o treinador da seleção sub-20, para disputar aí uns amistosos com o Brasil. Boa sorte para os dois meninos do Santos. Quem sabe que eles vão bem aí na seleção para ajudar o Santos aqui também, porque o Santos está necessitando demais, demais dentro de campo e às vezes com as convocações, não o David Washington, porque está por empréstimo, mas o JP Sherman, que foi ultimamente aí pegado no pé aí pelos torcedores do Santos. Meu Deus do céu, a torcida do Santos está numa seca danada, que quando aparece alguma coisa assim, já pega no pé dos caras e acaba, como se diz, se o cara não for forte do Kengo, ele cai logo, rapidinho. E foi até o que aconteceu aí, talvez com o JP Sherman, não só o JP Sherman, como outros jogadores também, poderia até dizer aqui o Guilherme. Mas, como se diz, vamos ver o que vai acontecer aí com eles dentro do Santos. O Guilherme que está machucado, quer dizer, diz que está machucado. Eu tenho minhas dúvidas. Mas, ó, falando em Guilherme, o Santos não vai ter para amanhã. O Neymar não tem o Guilherme e não tem o Schmidt, que está machucado, que estão se recuperando. E agora dizem que o Aderlan sentiu aí uma dor estomacal, alguma coisa assim, e também está fora do jogo. Lembra que eu disse que nesse jogo contra o Corinthians ia jogar o Léo Godoy? E parece que vai ser o Léo Godoy, ali de lateral direito. E também não foi relacionado o Gabriel Veron para esse jogo. Gabriel Veron, que foi lá para o jogo contra o Ceará, entrou naquele final de jogo lá, meu Deus do céu, que coisa. E aí não tem também o Gil, porque tá uma conversa, uns falam que o Gil está com problemas familiares, outros estão dizendo que o Gil vai rescindir o contrato com o Santos porque o Gil está nervoso, porque perdeu a posição. Eu não sei, será que o Gil caiu nessa de... Porque esse negócio de você ficar nervoso porque perdeu a posição, essas coisas assim, é igual o jogador dentro de campo quando vai no ouvido do outro lá, porque o outro tentou dar uma meia-lua, dar alguma coisa, e ficar nervoso, dá o troco, vai lá e dá o troco. É o caso do Gil. Será que ele ficou nervoso porque ele perdeu a posição para o Luan Pérez? Ele tem que fazer por onde para se recuperar, né? Tentar buscar a posição de novo. Porque às vezes é até o desrespeito ao companheiro, né, da profissão. Mas, como se diz, vamos ver qual que vai ser o problema que está acontecendo com o Gil. Parece que é um bom moço, o Gil, né? De repente aí ele pode estar com algum problema mesmo, mas vamos ver o que vai acontecer. O ser humano, a gente tem que esperar de tudo. Às vezes você imagina uma coisa e acaba sendo outra. E lá para o lado do nosso rival, o Corinthians,
Corinthians que deve não ter o Garro, não deve ter o Depay. Eu tenho dúvida nesse daí, hein? Tenho dúvida nesse daí. Pode pintar aí uma surpresa aí amanhã. Mas vamos ver. E o Gustavo Henrique também, que está fora do jogo. Eu tenho um pouco de dúvida com o Depay. Será que o Depay tá afastado mesmo desse jogo? Será que é certo? Será que realmente está afastado? Vamos ver. Amanhã, na hora do jogo, a gente confere. Tomara que esteja, porque é um jogador interessante. Para o futebol é ruim, vamos dizer a verdade. Para o futebol é ruim quando você perde um jogador de um nível desse dentro de campo, porque é mais rico para o futebol. Porque se você ganha dos caras completo. E aí, se caso você perde, pode ter aquela desculpa porque o fulano não jogou, o ciclano não jogou. Mas quem perde com isso daí é o futebol. Poderia ter o Depay amanhã de um lado, o Neymar do outro. E os dois bem para poder enriquecer o jogo. Mas, infelizmente, pelo que eu estou percebendo, acho que nenhum dos dois vai estar. O Neymar não está, mas o Depay eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver. Amanhã a gente vê. Ó, o Kleber Xavier relacionou os seguintes jogadores: o Gabriel Brazão, o João Paulo, o Diógenes, o Escobar, o Léo Godoy, o Souza, o JP Sherman e o Kevson, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez, o Luizão e o João Basso, o Tomás Rincon, o Zé Rafael e o Gabriel Bontempo, o Roleiser, o Barreal, o Tassiano e o Ian, o Soteldo, o Tiquinho Soares, o David Washington, o Matheus Xavier e o Luca Meireles. Portanto, está fora dos relacionados o Gabriel Verón, que não foi relacionado para o jogo. E aí tem o problema do Gil e teve o problema do Aderlan, que para muitos dava o Aderlan como titular do Santos amanhã contra o Corinthians. É jogo difícil, é um jogo difícil. É claro que você vai jogar na casa do adversário, já é difícil, e principalmente para o Santos, que às vezes tem problemas de jogar na casa do adversário e buscar resultados. Mas é claro que é um clássico, e clássico, às vezes, ele dá surpresas da onde que você não imagina. Eu já vi muitas vezes o Santos, de repente, fraco dentro de um campeonato e vencer e se recuperar em cima de um clássico. É coisa do futebol. É desse jeito, porque os caras, querendo ou não, os caras dão alma em cima para poder ganhar do outro, porque é a rivalidade, aquela rivalidade dentro de campo que fica, como se diz, de um lado e do outro, não querendo perder. É uma pena que é o futebol paulista. Poderíamos estar amanhã ali dividindo a Neoquímica Arena. Um lado santista, outro lado corintiano. Mas, infelizmente, o futebol paulista perdeu esse charme, aquela coisa linda que tinha de duas torcidas dentro de campo fazendo a festa quando o seu time ganhava ou quando empatava. E triste quando perdia, mas fazia parte do futebol. Agora, infelizmente, hoje, essa luta aí para poder um querer vencer de qualquer jeito e os torcedores brigando e se matando, e, meu Deus, é complicado. Ó, um provável Santos para amanhã, mas eu acredito que vai ser mais ou menos esse daí. E eu não fui longe, não, porque eu disse que o Léo Godoy ia jogar esse jogo, e vai jogar. Eu acredito que vai ser ele. E o Zé Rafael, eu disse que não ia me surpreender se aparecesse o Zé Rafael no meio-campo do Santos. Errei com o Gabriel Bom Tempo. Talvez eu passei batido até com o Barreal, que de repente o Barreal poderia estar no jogo aí, mas eu acredito que não no lugar do Gabriel Bom Tempo, porque eu achava que o Gabriel Bom Tempo ia jogar. Mas pelo jeito, o Gabriel Bom Tempo vai para o banco de reserva. É uma escalação até interessante do Santos. É uma escalação bem interessante do Santos. Pode ser um jogo onde o Santos pode fazer um bom jogo amanhã contra o Corinthians e, de repente, como eu disse, surpreendeu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Por que eu digo surpreender? Porque o Santos ganhar do Corinthians é normal, o Corinthians ganhar do Santos é normal. Mas quando eu falo surpreender, é pelo aquilo que o Santos vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, já que não ganha de ninguém. Só teve uma vitória até agora em 8 jogos, 5 derrotas, 2 empates e uma vitória. Quer dizer, é uma surpresa para os santistas, né? De repente o Santos ganhar amanhã. Quem sabe aí o Santos possa fazer sim um bom resultado amanhã contra o Corinthians e trazer uma vitória para a Baixada Santista. Ó,
Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. O Tomás Rincon, o Zé Rafael e o Roleiser. O Barreal, o Soteldo e o Tiquinho Soares. Eu disse até que poderia ser o David Washington, talvez eu até ia de David Washington, mas como se diz, centroavante é aquela história, se o time estiver bem, de repente Tiquinho Soares mete 2 gols amanhã lá e dá uma recuperada no Santos e se recupera também o Tiquinho Soares dentro do Santos. Quer dizer, faz parte do futebol. De repente pode estar aí o grande Santos para o dia de amanhã. Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Tomás Rincon, Zé Rafael, Roleiser, Barreal, Soteldo e Tiquinho Soares. Vamos aguardar sim, esperar. Quem sabe, amanhã às 16 horas, na Neoquímica Arena, um Santos diferente dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu disse aqui que eu gostei mais ou menos do jogo contra o Grêmio e gostei, vi a evolução do Santos contra o Ceará. Eu vi a evolução do Santos contra o Ceará. Eu vi o Santos correndo mais, tentando buscar mais o gol. É uma pena que não saiu o gol, mas aquele Santos mais insistente no ataque. Quem sabe que amanhã pode ser o complemento de tudo isso daí e o Santos fazer gols dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do campeonato ou dentro do jogo de amanhã. Eu tenho meu palpite aí, é claro. Se você olhar para aquele palpite de analisar os dois times, é um resultado de 1-1. Se você analisar os dois times, é um resultado de 1-1. Mas se você for aquele torcedor otimista, poderia ser uma vitória legal do Santos ali de 3-1 contra o Corinthians. Por que 3-1? Porque aquele Yuri Alberto, ele é desse tamanho para fazer gol contra o Santos. Agora, o que tem que o Zé Ivaldo e o Luan Pérez é não tirar o olho do cara e deixar o cara de qualquer jeito ali na entrada da área, marcar. Até mesmo o Tomás Rincon, o Zé Rafael, o Escobar, o Léo Godoy, tem que prestar atenção no cara, porque o cara sabe que o cara é largo para fazer gol contra o Santos. Então tem que tomar conta do cara o jogo inteiro. Então, vamos ver. Quem sabe aí uma vitória de 3-1 seria aquela maravilhosa vitória para o Santos amanhã. Mas é como eu disse, se a gente olhar um de um lado, outro do outro ali, o jogo como está os dois dentro do campeonato ali, um jogo de empate ali, 1-1, talvez é o resultado mais tamanho para os dois times no jogo de amanhã. Mas vou torcer muito, quem sabe a surpresa venha no final do jogo. Um provável Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martínez, Carrilho, Igor Coronado, Thales Magno e o Yuri Alberto. Esse pode ser o time do Corinthians amanhã. Olha, se você analisar um jogo, um time pelo outro, o Santos não tá distante desse time do Corinthians, não. O Santos, esse time do Santos com o time do Corinthians aqui que vai jogar amanhã, é um jogo ali, ó. O Santos não faz, o Corinthians não faz inveja para o Santos, não. E mesmo se tivesse voltando também os desfalques do Corinthians, o Santos também tem os desfalques dele que pode estar voltando também no jogo. Ó, no campeonato, quer dizer. Ó, o Rafael Claus vai apitar o jogo amanhã, o Alex Ribeiro também é de São Paulo, o Evandro de Melo Lima também de São Paulo e o Caio Max Augusto Vieira de Goiás, esse vai no VAR. Olha, vamos esperar um grande jogo, quem sabe uma grande vitória do Santos, uma recuperação do Santos dentro do campeonato e quem sabe novos rumos para o Santos daqui para frente nesse campeonato brasileiro. Esperamos aí, quem sabe, uma grande vitória contra o Corinthians amanhã, que seria maravilhoso para você dar uma recalchutada dentro do campeonato, e aí tem a Copa do Brasil no meio de semana, quem sabe o Santos poderia ir até com mais moral lá para Alagoas em busca da classificação. Vamos esperar aí, quem sabe, uma grande vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.